Pai do Senhor, irmãs, tudo bem? Nós vamos agora estar na nossa aula número 8, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Tá? Então vamos orar agora, apresentando a nossa aula, e logo em seguida vamos lá estar estudando, amém? Deus bendito e santo, meu Deus, apresentamos a Ti mais esta aula, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, nos guardando, dando sabedoria, direção, entendimento, nos ajuda a guardar a Tua palavra, Senhor. Deus bendito e santo, como a Tua lição nos ensinará, meu Pai, no dia de hoje, Senhor, a cumprir a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém, Senhor. Então vamos lá, irmãs. Nossa aula hoje tem como texto áudio: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Está em Efésios 2:20, também a nossa leitura em classe, tá? A verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Tá? Então, outro texto também que está na nossa leitura bíblica em classe é Mateus 7, 24 ao 27. Então, essa leitura é muito interessante, né? Que vai falar sobre aquele que ouve e cumpre a palavra do Senhor. Edificar é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então, e o que ouve e não cumpre é semelhante ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, tá bom? Então, esse é dois paralelos que nós precisamos compreender e ver aonde nós estamos firmados, amém? Vamos lá, introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina. Compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, é isso que nós vamos estar estudando, tá? Sobre essa edificação que, na verdade, é Cristo, né? Mais para frente nós vamos estar estudando isso, que essa pedra de esquina, essa pedra de angular era uma pedra que na construção antiga eles colocavam essa pedra junto ao alicerce, né, para poder dar maior estrutura, maior firmeza, né, àquela construção. Então, Cristo é a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular, ou, né, a nossa segurança. Essa é a verdade, né? Sem Ele nós não conseguimos prosseguir, sem Ele nós não estamos firmados, não estamos seguros, amém? Então vamos lá, tópico primeiro, um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era o motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Subtópico 2. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Vou ler de novo, irmãs, gostei. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu o templo em Jerusalém. Não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram seu templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Amém? 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é trazida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monólito com cerca de 2 metros de comprimentos. Então, aqui fala que esse monólito era uma pedra de grandes proporções, tá bom? É o dicionário.
4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. É o que nós tivemos aqui, o tópico primeiro, onde ele vai nos ensinar sobre que nós precisamos edificar a nossa casa sobre Jesus Cristo. E é muito interessante isso, que nós precisamos ouvir, né, irmãos? E é tão interessante que a Bíblia vai falar que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Então, que nós venhamos compreender isso sobre esse primeiro tópico, né, que ele tem o tema um edifício espiritual. E esse edifício somos nós. Então, nós somos a igreja, nós somos o povo escolhido, o Senhor, para fazer a diferença. Então, nós precisamos atrair as pessoas a Cristo e não ser atraídos pelo mundo. Então, isso nós só vamos conseguir quando nós fazemos a diferença, amém? Tópico 2, o fundamento, apóstolo e profetas, o conceito dos apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Apóstolo, então o termo apóstolo é enviado ou mensageiro. Então os apóstolos, né, os 12 apóstolos escolhidos por Cristo, eles foram escolhidos para ser mensageiros, né, da palavra de Deus. Então, para que os povos pudessem ali acreditar e confiar nessa palavra que era verdadeira, né, e assim ser atraídos, né, para a verdade que era Cristo. Amém? A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam ou que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado, o alicerce igualmente, o fundamento da igreja não se pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação ou testemunho ou profecia posterior. Então, ninguém pode mudar a palavra do Senhor, né? O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então, eles também, né, os profetas do Antigo Testamento, também fazem parte deste alicerce. Amém? Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para profetizar em nome do Senhor. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo no Senhor. Templo santo do Senhor, no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus.
Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como o corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma leitura que está em 1 Coríntios, no capítulo 3. A minha Bíblia que eu estou usando aqui, ela é a linguagem de hoje, então é um pouco diferente da linguagem que nós usamos, tá? Então, 1 Coríntios 3. Vou ler a partir do versículo 9. Usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes, que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o cuidado de construir sob o fundamento. Lembre-se de que há apenas um fundamento já estabelecido, Jesus Cristo. Sejam exigentes a escolher o material que irão utilizar na obra. Em algum momento haverá uma inspeção. Se tiverem usado material barato de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa. Tudo precisa estar de acordo. Se o trabalho de vocês passar na inspeção, ótimo. Senão, a parte de vocês na construção será derrubada. Mas vocês não serão destruídos. Vão sobreviver, mas com dificuldade.